Fala, colega fisioterapeuta, fala, colega profissional de educação física. Aqui que a gente vai falar hoje sobre hérnia de disco. Muitas vezes você, profissional de educação física, já deve ter dado de cara com essa patologia com algum cliente ou paciente seu. Então surge a pergunta no ar: o que fazer com aquele aluno que tem hérnia de disco? Já passou no médico, já foi na fisioterapia, ou aquele mesmo que ainda nem foi numa consulta médica. Como seria a sua abordagem? Como seria a prescrição para esse perfil de aluno? Então, o vídeo de hoje é especialmente para você, profissional de educação física. A galera da fisioterapia, creio que já entende bastante dessa área, mas se você tiver alguma dúvida, já vamos tirar agora, tá ok? Então, como a gente pode fazer essa prescrição? O que devemos avaliar para antes começar a passar exercício para essa galera? O que devemos fazer? Então, o primeiro ponto a ser falado, mencionado, é sobre a dor desse teu indivíduo, desse teu cliente. Se ele está com a dor aguda, crônica, como é que a gente vai diferenciar essa parte? Tá ok? Muitas vezes a patologia já é crônica, já está ali por anos e às vezes tem as chamadas crises, é onde o paciente vai estar relatando a dor. Então, geralmente ele tem uma patologia crônica e em algum momento ali pode ter uma dor aguda. Então, no momento que ele estiver com a dor aguda, o serviço, o trabalho todo é com a fisioterapia. Não tem como você fazer a prescrição com o paciente sentindo dor, principalmente uma dor na escala EVA aí, de 0 a 10, 7, 6, 8. Então, primeiro vai resolver na fisioterapia. A partir do momento que essa dor está nível 2 ou 0, é onde o seu trabalho vai começar. Então, o primeiro ponto a olhar no paciente, nesse perfil, é a questão da dor. Até porque essa dor vai ser muito limitante para ele, principalmente para o movimento. Então, não tem como a gente trabalhar até esse ponto, tá ok? Então, a partir que essa parte for resolvida, é uma dor mínima ou 0, já pode começar a prescrição de exercício, tá? Então, quero deixar 3 pontos específicos para a gente trabalhar com essa população aqui. O primeiro é gerar uma melhor estabilidade nessa coluna, tá? Principalmente, especificamente aí, pode ser uma hérnia cervical ou uma hérnia lombar. A gente tem que promover essa estabilidade, ou seja, é um treino de força específico para essa região. O segundo ponto a observar é ver a mobilidade e flexibilidade de um modo geral. Por que eu digo isso? Que às vezes uma restrição acima ou abaixo da articulação em questão gera mais disfunção e mais compensação durante o movimento. Então a gente precisa também verificar essa questão da mobilidade, tá? Vamos supor que nosso paciente tem uma hérnia de disco na região lombar. Então a gente precisa fazer um treinamento e verificar a região do quadril desse paciente, ou seja, fazer um treino específico para melhorar essa função na região do quadril e também na região da coluna torácica. Então já é um ponto específico que a gente precisa ter atenção e trabalhar em cima disso. Então o ponto principal é gerar estabilidade nessa região, ou seja, fortalecer, tá? Como todos já sabem, a questão do core, que envolve toda essa cadeia de músculos, cadeia anterior, posterior, glúteo, assoalho pélvico, para melhorar a funcionalidade desse segmento. Então, o que seria interessante? Trabalhar com a base de movimento, ou seja, primeiro ponto, movimentos corporais, tá? Ver padrão de movimento, trabalhar mobilidade. Esse é o primeiro ponto a se fazer antes de fazer uma prescrição mais elaborada, antes mesmo de você adicionar carga nos exercícios.
Então, um treinamento de mobilidade torácica e mobilidade de quadril seria interessante fazer nesse primeiro momento. E de que maneira a gente poderia trabalhar essa estabilidade desse segmento? Trabalhando força funcional e respeitando as progressões funcionais. Ou seja, tem exercícios que são mais complexos que outros. Tem exercício que é simples, outros são mais dinâmicos e alguns são mais estáticos, por exemplo. E como eu coloquei aqui, ó, a gente tem os exercícios chamados baseline, que é aquele exercício básico para aquela determinada função ou padrão de movimento. A gente está falando de core, questão da lombar. Um exercício básico, prancha. Todo mundo conhece a prancha. É um exercício básico, pode ser utilizado, porém, se o seu aluno não conseguir realizar a prancha baixa, o que a gente deve fazer? Uma adaptação, fazer uma regressão do exercício para que ele consiga então executar esse exercício. Então a gente pega o exercício de prancha baixa e vai adaptar, fazendo o quê? Uma regressão do exercício. Então a gente vai fazer uma prancha alta e se ele conseguir realizar o movimento, o ponto inicial dele para a cadeia anterior, esse fortalecimento seria prancha alta. A prancha baixa já está meio fácil, ótimo. Então vamos fazer uma progressão do exercício, tá? Adicionar uma carga, aumentar o tempo de execução da posição e por aí vai. Então essa pegada aqui é onde você tem que mexer bastante, que é identificar a base do exercício e saber o momento certo de adaptar, ou fazer a progressão ou fazer a regressão. Então tudo isso a gente vai trabalhar na força funcional. No decorrer do treinamento você vai fazer essas progressões funcionais. Tudo isso com base em padrões de movimento. Esqueci o que é padrão de movimento. É muito simples. Tem várias categorias que são separadas desses exercícios, como puxar e empurrar na horizontal, puxar e empurrar na vertical, dominância bilateral de quadril, simétrica e assimétrica e por aí vai, tá? Quando a gente vai trabalhar essa estabilidade aqui, geralmente é os exercícios de anti-rotação, anti-extensão, tá ok? Então vamos sempre direcionar para essa questão, ou seja, padrões de movimento. Cada segmento articular tem os seus determinados padrões de movimento. Então é uma forma de trabalhar uma reabilitação funcional para você ganhar estabilidade desse segmento, tá? O terceiro ponto é evitar posicionamentos viciosos no seu dia a dia, no seu trabalho, até no seu lazer, na sua recreação. Ou seja, essas posturas viciosas elas acabam acarretando uma sobrecarga muscular nessas regiões. Um exemplo clássico é você que trabalha em home office, por exemplo, ou em escritório, passa horas e horas sentado. Então essa posição, e dependendo dessa posição que você está ficando demais, até de forma errada, ou seja, às vezes você não senta de forma ereta, às vezes você senta meio corcunda e você tem X horas durante o dia e durante a semana X horas semanais, o que? Nesses posicionamentos viciosos. Isso também implica muito falando na hérnia de disco na região da lombar. Então a gente precisa muito fortalecer esse centro, tá? Então esse é um ponto muito importante, ou seja, é melhor você prevenir durante o dia a dia, você se policiar melhor em questão dessas posições, justamente para minimizar um pouco essa sobrecarga nessa região, tá? Então como seria que pode ser feito esse tipo de treino aí para essa região? Então, antes de você começar, é importante entender que o core ele tem cadeia anterior
e cadeia posterior. Então tem exercícios específicos para a cadeia anterior, exercício específico para a cadeia posterior. Então ambos têm que ser trabalhados. O que a gente mais vê na academia, geralmente as pessoas trabalham só a cadeia anterior, poucamente trabalhado a questão posterior. E é um ponto muito crucial nessa região aqui, tá? Então, só para fechar aqui o raciocínio, que a gente precisa entender que, primeiramente, a gente deve fortalecer o centro e depois as extremidades, não o contrário. E o que mais a gente vê é o que? Você trabalhar as extremidades, começa a fazer exercício de extremidades, para depois, quando fazer exercícios de estabilização central, que é esse fortalecimento do core. Então, você fica muito em dúvida. Chegou um paciente com hérnia de disco, você fica travado. Então, essa é a ideia que você deve iniciar o processo, tá? Para a prescrição de exercício para esse público. Então, esses pontos principais: olhar a mobilidade articular na região acima e abaixo, ganhar essa estabilidade central, que é o mais importante, ou seja, ganhar força funcional nesse segmento. No nosso caso, uma hérnia lombar, fortalecimento do core. Como eu vou fazer esse fortalecimento? Como eu vou ganhar essa estabilidade? Respeitando a questão do nível do exercício, se ele é básico ou se tem que adaptar, em que momento eu devo fazer a progressão desses exercícios e evitar postura errada, ou vício postural, ou ficar muitas horas na mesma posição e essa posição estando errada. Então, quanto mais você conseguir prevenir e, por outro lado, você conseguir fazer esse fortalecimento específico, sem gerar compensação, sem gerar sobrecarga, consequentemente, com o passar das semanas, o teu aluno vai evoluir, porque ele vai começar a passar a ganhar estabilidade central, que é o que ele mais precisa. Então, você tendo uma medida preventiva, você sabendo trabalhar de forma progressiva esse fortalecimento, vai chegar um momento que ele vai evoluir, vai melhorar essas adaptações físicas e vai suportar uma demanda de carga muito maior do que ele suportava. Consequentemente, ele vai ter mais resistência e mais força nessa região, tá? Se vocês tiverem dúvida, pode mandar um direct ou fazer um comentário aqui, que a gente pode estar respondendo em outros vídeos futuros.